Com 13 anos, ele já era uma das principais promessas da história do futebol e sonhava em ter a carreira de um protagonista. Mas ter alegria dentro de campo, humildade, carinho com todos e ser amigo de todo mundo. E quando falamos em mundo, mais uma coincidência aparece, quando ele fala aos times que espera alcançar. Real Madrid e Barcelona. Logo em seus primeiros passos como jogador profissional do Santos, a expectativa se confirmou. Muito ansioso, né, para a estreia. 7 de março de 2009. Foi nesse dia que Neymar entrou em campo pela primeira vez com o time profissional do Santos. O placar ainda estava zerado quando a torcida começou a gritar o nome dele. Pacaembu inteiro agora pedindo o garoto Neymar. Ele driblou, sofreu falta e ainda quase fez um gol. O primeiro gol dele só veio alguns dias depois, no jogo contra o Mogi Mirim. Neymar foi eleito a revelação da competição. Com sucesso repentino, o jovem se tornou uma febre. E logo veio a primeira polêmica. Em 2010, quando o treinador René Simões fez críticas ao jogador, então com 18 anos. Críticas que acompanharam sua trajetória. Estou extremamente decepcionado. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. O sucesso continuou. Em agosto daquele ano, Neymar estrearia na seleção brasileira. No ano seguinte, conquistou o título mais importante do Santos no século, a Copa Libertadores. 2 anos depois, a previsão daquele Neymar de 13 anos se concretizou. Terminou a novela, agora Neymar é do Barcelona. Deu corretinho, assinei o contrato, agora sim sou jogador do Barcelona. No clube espanhol, se tornou um dos maiores jogadores do mundo, sempre marcado por provocar os adversários e com talento que só crescia. Conquistou a Liga dos Campeões da Europa, o maior torneio de clubes do planeta. Mas no Barcelona, ficava sempre à sombra de um dos maiores de todos os tempos, o argentino Lionel Messi. Foi aí que decidiu se mudar para onde ele seria o protagonista. A transação mais cara da história do futebol foi concretizada hoje. Depois de 4 anos no Barcelona, Neymar agora é jogador do Paris Saint-Germain. Aqui ele nunca iria ser o número 1 do time, né? E lá em Paris, com certeza, ele vai ser a grande estrela, né? O valor é muito alto, então não dá para discutir. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Barcelona, graças por todos. Paris, já arrivé. O PSG não fez por menos. Em um efeito de vídeo, pintou de verde e amarelo o principal símbolo da cidade, a Torre Eiffel. Só que na França, o sucesso ficou longe do esperado. O campo e a bola deram lugar às lesões, às polêmicas e a uma vida de celebridade. Neymar, que deixou a partida de ontem do campeonato francês chorando muito, com uma lesão no tornozelo direito, uma cena bastante preocupante para a seleção brasileira. As nossas celebridades aproveitando muito o nosso carnaval. Sem dúvidas aí, o famoso mais falado nesse carnaval foi o jogador Neymar. Olha lá, ele descendo até o chão. Tá com a lesão no dedo mindinho, né, do pé direito. Mas mostrou todo o swing aí descendo até o chão. Esse projeto Paris Saint-Germain foi construído sobretudo em cima do Neymar, agora esse vínculo não existe mais. Então a expectativa era muito grande, mas não foi correspondida. Contusões, a vida fora de campo, tudo isso acabou atrapalhando muito a relação dele com a torcida, com a instituição Paris Saint-Germain e também com a cidade. Acho que o Neymar fez um gesto de substituição ali, viu? Não, foi imediata a preocupação de todos os jogadores. Depois de 6 anos em Paris, Neymar decidiu se mudar de novo, dessa vez para a Arábia Saudita. Um campeonato incipiente, turbinado pela fortuna da família real, que gastou 90 milhões de euros para ter o brasileiro como marca. E Neymar receberia nada menos que 160 milhões de euros por ano no novo contrato. Em um país com menor competitividade, se esperava que ele pudesse retomar o brilho como jogador. Mas o que se viu foi um fiasco. E o clube saudita Al Hilal anunciou a rescisão do contrato do Neymar. Ele só jogou 7 partidas pelo time desde agosto de 2023 por causa de lesões. Ao longo de todo esse período, Neymar também foi a principal estrela da seleção brasileira. Foram 3 Copas do Mundo disputadas, mas o Brasil ficou longe da conquista. Com a derrocada na carreira, restou ao jogador o destino que todos esperavam: a volta precoce ao Brasil e o retorno aos braços dos seus fãs.
Tem gente nas redes que até fica incomodada, como se fosse a gente da mídia, da imprensa, como se a gente fosse os responsáveis, entendeu? Pela superexposição, pela fama do Neymar, mas não é. O pessoal que pega no pé fala que é o Neymídia. Acontece que o Neymar, ele causa uma comoção. O pessoal até fala que foi o Ney Day, o dia do Neymar, e na verdade ele foi recebido e apresentado na Vila Belmiro, uma festa debaixo de muita chuva, mas o pessoal nem percebeu essa chuva, ninguém ligou. Torcedores compareceram em peso para ver esse grande momento do futebol brasileiro. Estou muito feliz de volta, né? Preciso resgatar a minha confiança de jogar, preciso resgatar a minha felicidade. É muito bom estar de volta, é muito bom estar em casa. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é Neymar Mania. A trajetória de um dos maiores ícones recentes do futebol, equilibrada entre idolatria e a aversão. Neste episódio, eu converso com o jornalista Marcelo Barreto, apresentador e editor-chefe do programa Redação Sport TV. Segunda-feira, 17 de fevereiro. Marcelo, o Neymar foi notado pela imprensa ainda quando jogava nas categorias de base. Aí, em 2009, ele se profissionaliza, se torna esse fenômeno midiático até hoje. Eu queria que você nos ajudasse a entender como é que ele foi moldado para ser esse atleta popstar desde cedo. Tem duas declarações interessantes de técnicos que dirigiram o Neymar naquela época ou jogaram contra ele. O Vanderlei Luxemburgo chamava de filé de borboleta, porque ele era muito magrinho e realmente era impressionante ver aquele menino franzino fazendo as coisas que o Neymar fazia. Ele fazia, ainda jovem aqui no Brasil, jogadas de craques consagrados, né? Você não combinava a imagem daquele menino com o que ele fazia com a bola. E o René Simões disse que a gente estava criando um monstro. E isso deixou um alerta que hoje muita gente, quando vai falar mal do Neymar, diz que René Simões tinha avisado e tal, por causa do tratamento de popstar que ele passou a receber desde cedo. Mas eu não sei se tem como evitar, sinceramente. A gente está vendo algo semelhante acontecer com o Vinícius Júnior. Eles são jogadores diferentes, têm personalidades diferentes, mas assim, esse holofote muito direcionado para cima do jogador desde cedo, nesse mundo hiperconectado de hoje, eu não sei se tem como resolver, se tem como preservar o jogador, né? Acho que até pelo contrário, quem cuida da carreira hoje no mundo do futebol se fala em staff, né? O staff do jogador. Já quer logo transformar em popstar. Se a gente olha hoje para o processo do Neymar, parece que tem coisa errada ali no começo, mas eu não sei se existe uma solução que todo mundo consiga apontar, não, se tivesse feito desse jeito seria melhor. Sei lá, eu fico com essa sensação de inevitabilidade, sabe? Sei, te entendo e acho que faz total sentido. Você, como jornalista experiente, quando ele surge, o Neymar, você olhou e já sacou que, putz, tem algo de diferente aí? Você lembra da sua primeira impressão? Lembro. Você sabe uma das coisas que me marcaram no Neymar é que ele ainda era mais fraco fisicamente do que os outros, né? Mais filé de borboleta assim, ainda? Super. Naquele comecinho, e assim, claro, habilidade, né? A gente vê garotos mostrando, mas assim, ele tinha uma... primeiro, ele sempre foi muito abusado, né? Ele chamava jogadores mais velhos, mais experientes, mais fortes fisicamente do que ele, para o 1 contra 1, para o drible, não tinha medo da reação do adversário. Olha o que ele fez, cara. Que categoria que ele deu. Ele deu um chapéu espetacular do Nunes. Tem que aplaudir. O torcedor do Santos está de pé na Vila Belmiro. Às vezes os caras pegam no nosso pé, Vinarão. Vocês são muito puxa-saco do Neymar. Vocês falam demais do Neymar. O que o moleque fez agora é uma coisa impressionante. Ele faz uma jogada no começo que assim, é um chapéu, um lençol. Em regiões do Brasil se diz diferente, né? Mas assim, cobriu o adversário com a bola. Ele faz isso pressionando a bola com a sola do pé, fazendo a bola quicar no chão e encobrir o adversário. E sabia o que ia acontecer, porque ele vai buscar a bola do outro lado. Então, assim, ele tem uns lampejos que você fala, cara, ele é diferente. Mas eu me lembro que o que me chamava a atenção era assim, eu ficava esperando sempre a conclusão com um chute forte. E o Neymar, o chute dele me parecia, eu falava, esse jogador chuta fraquinho, mas não é isso, né? É porque ele era mais fraco do que os outros. Só que ele chutava com tanta precisão, a bola era tão colocada que ele não precisava de força, né? Claro que com o tempo ele foi desenvolvendo também esse recurso. Mas para mim era mais um indício que a gente estava vendo ali. Um menino no meio dos homens,
né? Só que esse menino já era melhor do que muitos desses homens. Você colocaria o Neymar entre os 5 maiores de todos os tempos? Faz sentido isso? Eu adoro essas listas na mesma medida em que tem horror delas, eu tenho pânico. Desculpa, eu como jornalista da área política, entendo muito pouco de futebol, então para mim, assim, para eu conseguir localizar o Neymar, eu penso, tá lá, assim, um pouquinho abaixo de Pelé. Acima de quem? Abaixo de quem? Exato, me ajuda, Marcelo. Ó, em números pela seleção, ele passa até o Pelé em algumas coisas, né? Ele chegou a 78 gols com a camisa da seleção brasileira, ultrapassou o Pelé em termos de gols oficiais, né? O Pelé tem 77, 95 no total. Jamais imaginei alcançar esse recorde, né? E desde já quero dizer que alcançando esse recorde só porque eu passei Pelé, não quero dizer que sou melhor que ele, ou melhor de qualquer outro jogador da seleção. E para mim é assim, passar o Pelé em algum número, mesmo que você seja goleiro, você fez algo de extraordinário, né? Então a gente não pode desprezar isso. Agora, quando você compara jogadores de épocas diferentes, você já está correndo um risco. E entra aí sempre a questão das conquistas, né? Quem ganhou mais? O Pelé aos 17 anos era campeão do mundo, fazendo gol na final, né? Então, é claro, eu estou falando aqui o incomparável. Mas abaixo do Pelé, quem é que vem? Para não correr risco, para te dar uma resposta segura, eu diria o seguinte: o Neymar vai ser considerado, se você fizer uma lista dos 5. Aí vai entrar a questão das preferências. Eu gosto mais do Ronaldo Fenômeno, eu gosto mais do Ronaldinho Gaúcho, eu gosto mais do Romário, do Rivaldo, já estou botando aí alguns nomes, né? Torcedores da minha geração vão lembrar do Zico, do Rivelino, torcedores ainda mais antigos vão pensar no Zizinho, que veio antes do Pelé. Mas assim, o Neymar vai fazer parte de uma espécie de pré-convocação, né? No futebol se fala em pré-lista quando você vai convocar a seleção brasileira. Ele vai entrar nessa consideração e não vai ser nenhum absurdo. Mas você está pensando no Neymar para estar entre os 5 primeiros? Sim, estou pensando. Aí, né, eu acho que o primeiro lugar é inegociável. Olha que eu nem citei o Garrincha aqui, né? Mas vamos lá, depois de Pelé e Garrincha, quem é que você vai encaixar ali? Vai depender muito de gosto. E vai depender também de qual o peso que você está para a conquista. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, esses caras são campeões do mundo. O Neymar não foi. Então isso sempre vai pesar nas comparações. Agora, talento, vamos dizer assim, para se sentar à mesa com esses caras, não tem dúvida de que o Neymar tem. E a persona dele, né? Que ele é uma celebridade. Como é que a gente define essa celebridade? Estava vendo os números aqui, fiquei impressionada. 229 milhões de seguidores no Instagram, é o brasileiro com o maior número de seguidores e está à frente de outros jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, que tem 77 milhões, e a Anitta, que tem 64 milhões. O Neymar é um craque também da nossa geração, da nossa era superconectada, da era das redes sociais. Ele nasce já com esse fenômeno estabelecido. Então, ele hoje, por exemplo, ele tem mais seguidores do que muitos veículos de comunicação que cobrem, que acompanham a carreira dele, né? Não estou falando só dos jornalistas, não estou falando de todo o veículo. E ele também leva uma equipe de jornalistas que muitas vezes é maior do que as dos veículos de comunicação que estão cobrindo uma competição da qual ele participa. É tudo novo, é tudo diferente. O Neymar já nasce integrado a isso. E ele nasce muito ativo nas redes sociais, né? Por mais que ele seja protegido, que ele tenha uma equipe, que ele tenha uma empresa que cuida dos interesses dele, né? Ele já foi além daquela questão do staff que eu mencionei. Ele tem uma empresa mesmo, o Neymar é uma marca. No dia em que o presidente anunciou a contratação do craque, o Santos teve um aumento de 9 mil novos associados. Só no mês de janeiro, o clube ganhou 1.700.000 novos seguidores, mais que o dobro de todo o aumento de 2024, e com isso lidera o crescimento do ranking digital entre os clubes brasileiros. A camisa comemorativa do retorno de Neymar, lançada pelo Santos, esgotou na pré-venda. Em pouco mais de 24 horas, as redes sociais do jogador e do Santos tiveram um boom. Quase 1 bilhão de visualizações. Mas por mais que ele tenha tanta gente ao redor, ele, pessoalmente, é ativo nas redes sociais, né? E esse é um fenômeno que a gente não estava acostumado ainda a ver. Ele entra em polêmica, ele briga, ele faz posts debochados, enfim... É novo isso para muita gente, né? O cara que está lá, não só como imagem, né? Não só como o cara dentro de campo que faz a jogada genial que eu quero ver. Ele está ali batendo papo, ele está ali conversando, ele está ali cornetando alguém.
ele está ali reclamando de alguma coisa, questionando vocês da imprensa pelo que falam dele. Então, acho que tudo isso retroalimenta o fenômeno de mídia que ele é. Ele acaba também despertando uma certa antipatia por ele, né? Eu, que não sou uma jornalista da área esportiva, eu lembro de ele ser quase uma unanimidade e que agora tem setores da sociedade que o rechaçam. Pela exposição, né? Porque nas redes sociais ele se coloca não só como jogador e nem só como popstar, como ídolo que ele é, mas ele se coloca como pessoa, como cidadão, como eleitor, né? Ele manifesta a posição política, ele fala abertamente sobre isso. Então, aí ele entra num tipo de avaliação que não é só a avaliação do jogador ou do ídolo. É também, assim, qual é o meu nível de conexão com o Neymar? Eu gosto do que ele diz, eu gosto do que ele pensa, e ele não vai deixar de dizer nem de pensar. Tem uma frase atribuída ao Michael Jordan que é muito famosa, né? O Michael Jordan, que é o jogador de basquete considerado o maior de todos os tempos, tinha uma marca de tênis, que, aliás, não tem, ela vende até hoje e é muito popular, mas quando ele era jogador, alguém cobrou dele um posicionamento político que seria aliado aos democratas por causa do pastor Jesse Jackson, né? E ele disse, ou teria dito, porque ele nunca admitiu a autoria dessa frase, republicanos também compram tênis. Então, assim, se eu falar alguma coisa, né, o que isso quer dizer? Se eu falar alguma coisa que desagrada aos republicanos, e nos Estados Unidos, né, a ideia que a gente tem hoje de polarização lá já existe há muito tempo, né, as eleições são sempre muito parelhas, eu vou estar desagradando metade da minha clientela, né? O Neymar não parece ter muito dessa preocupação, não. Ele fala o que ele pensa, na hora que ele pensa, quem gostou, gosta, quem não gostou, não gosta. Paciência. Marcelo, vamos falar então por que Neymar é considerado um jogador tão controverso por parte das pessoas. Vamos lembrar, tá? Uma série de episódios. Fez festa na pandemia, foi a carnaval com lesão, tem as traições às namoradas. Parte de seus colegas jogadores o consideram desrespeitoso, desleal, e aí isso poderia estar por trás do fato dele apanhar muito em campo. E teve até, durante a eleição de 2022, a declaração de voto em Bolsonaro. E aí, claro, que quem não gosta de Bolsonaro vai pegar antipatia por ele. Você acha que todos esses fatores acabaram influenciando o desempenho dele em campo? É um questionamento interessante, mas difícil de mensurar, né? Vamos pegar o Neymar e comparar com um ídolo de antes dessa era das redes sociais, o Zico, né? Era considerado um profissional exemplar. O Zico não nega um autógrafo, não nega uma foto, tinha muito contato com o torcedor, atendia os jornalistas sempre. Hoje em dia não é nem só o Neymar, hoje em dia não tem mais esse tipo de jogador. E o Zico tinha uma vida pessoal pacata. Ele é casado até hoje com a mesma mulher, teve 3 filhos com ela, tinha ali uma vida em família, e ele não era super exposto. Mesmo assim, quando ele foi morar na Itália tinha sempre um cerco com relação às grandes estrelas do futebol, ficavam lá vendo se o cara pagou imposto, se não pagou, se estava sonegando, tinha algumas manobras que se fazia para pagar os salários mais altos, e o Zico teve que enfrentar a imprensa italiana nesse tipo de assunto, fora do futebol. E também nunca fez muita questão de se posicionar fora do futebol. O Neymar não tem isso, e ele já nasce sem isso. Não me parece que isso também está oferecido a ele, sabe? Hoje, um ídolo, um popstar como ele está falando, está dando opinião, está se expondo, né? E o Neymar faz muito isso. Se afetou o desempenho dele em campo, pode ter afetado muito o que, por exemplo, outros jogadores pensam dele. Vamos lembrar aqui da Copa de 2018, quando ele pegou aquela fama de jogador que simula falta, que cai, que rola no chão, né? Vários memes foram feitos com o Neymar rolando, que era realmente um hábito que ele tinha, talvez tenha diminuído um pouco de lá para cá. Desde que começou a Copa, é a brincadeira preferida na internet. Todo mundo adora fazer piada dizendo que ele cai demais, rola demais, finge demais. Neste bar, na terra natal do Neymar, se o craque cair, todo mundo vai pular de alegria. Eu quero que ele caia muito! É isso mesmo, a cada tombo do camisa 10, o pessoal aqui ganha uma rodada de vodka. Mas isso pode mudar, por exemplo, a atitude de um árbitro com relação a ele, pode mudar a atitude dos jogadores adversários com relação a ele, mesmo que não o conheçam, podem entrar em campo já com antipatia dele. Então, assim, dizer que isso fica totalmente isolado da carreira dele, não fica. E tem o fato dele ser um dos jogadores mais bem pagos da história. Ele é bilionário, salário milionário,
Isso acaba afetando a percepção que as pessoas têm dele? Os salários de jogadores de futebol são muito altos e o dos superastros são cifras, né, que a gente nem consegue visualizar, né? Eu às vezes brinco assim, dinheiro de salário de jogador de futebol, não sei se cabe numa caixa de sapato, numa mala, no armário, né, na cueca de um deputado, não sei onde cabe esse dinheiro, né? É muito, não é parte da nossa realidade. Mas assim, por exemplo, o Messi ganha muito dinheiro. E ele não atrai a antipatia que o Neymar atrai. E mesmo o Cristiano Ronaldo, que tem um temperamento diferente do Messi, o Messi é um cara mais na dele, mais quietinho, o Cristiano Ronaldo é todo falante, mas ele também não provoca tanta antipatia quanto o Neymar. E aí a gente vai entrar num terreno que é o terreno da especulação. Será que o Neymar sofre preconceito por ser brasileiro? Não sei, talvez o Messi sofresse também por ser argentino. Será que o Neymar sofre de racismo, como muita gente hoje, né, pensa com relação ao Vinícius Júnior, né? Ou será que é uma questão de personalidade? As pessoas não gostam do jeito do Neymar, não gostam da atitude dele. Lá naquele começo de carreira, quando o René Simões, né, diz aquela frase, vocês estão criando um monstro, tinha jogador reclamando de como o Neymar se dirigia a eles. Teve um zagueiro que falou, ele me chamou de morto de fome, porque eu jogo num time pequeno. Então, tem coisas também que se constroem ali dentro do campo, na ética dos jogadores de futebol. Salário alto atrai a atenção de muita gente, né? E o Neymar, com relação ao que ele consome, ao que ele gasta, ao que ele compra, ele também tem a influência desse modelo de popstar da era das redes sociais, né? Ele ostenta, como se diz hoje. Ele não tem medo de mostrar, né? E, por exemplo, agora, chegando ao Brasil, ele chegou ao primeiro treino do Santos de helicóptero. E aí depois os jornais publicaram que ele não precisa mais ir de helicóptero porque comprou uma mansão no Santos. Né? São problemas que a vida do cidadão comum não tem. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Marcelo Barreto. E Marcelo, por que ele faz tanto sucesso com crianças e adolescentes que nunca viram ele ganhar uma Copa do Mundo, nem o Brasil ganhar uma Copa do Mundo? Ele está há muito tempo fora do Brasil, então, assim, eu concordo que essas crianças e esses adolescentes não o viram jogar de perto, né, com muita frequência. Vão ter essa oportunidade agora no Santos. 12 mil pessoas lotaram a Vila Belmiro e quem não coube lá dentro assistiu daqui de fora por um telão. Tudo isso para recepcionar um ídolo que marcou a história do clube. Ainda que nem todo santista que é fã do Neymar tenha visto o atacante jogar com a camisa do Santos. Eu nasci em 2010, eu era bebê ainda. Mas eu vejo muito vídeo dele jogando na internet e dava para ver que o bicho era monstro. Mas hoje tudo que um jogador de futebol faz vai aparecer na internet em algum momento, vai estar acessível. E mesmo que você não tenha uma relação de torcedor com o Neymar, você pode se apaixonar pela marca Neymar, pelo personagem Neymar. E, enfim, ele também tem lá os cortes de cabelo diferentes, e tem uma imagem que atrai a criança, que atrai o adolescente, né? E, lógico, tem também o aspiracional, né? Um dia eu quero ser como esse cara, um dia eu quero ser o camisa 10 da seleção brasileira. Pra mim, ele é o melhor do mundo. Você tá emocionado? Tô. Por quê? O que significa essas lágrimas? O que significam essas lágrimas? Não tenho o que falar, muito bom. Para o torcedor um pouco mais velho, talvez pese mais a questão do título, né? Poxa, o Neymar nunca venceu uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, e isso é relevante na visão do torcedor. Para o jovem, talvez menos, né? Ele olha para frente e fala, um dia o Brasil vai ganhar a Copa e eu vou ver. Né? E talvez até com o próprio Neymar, que pode jogar o próximo Mundial. Então, acho que tem vários tipos de envolvimento com o jogador de futebol. Nem todos passam necessariamente pela conquista de um título pelo time para o qual você torce, ou, no caso, né, a seleção brasileira para a qual torcemos todos nós. Voltando então para a questão do Santos, Marcelo, como é que ele volta? Como é que ele chega agora ao Santos? Em que fase da carreira? Que momento que é? Ele chega mais maduro, a gente brinca muito com a expressão menino Ney, ele já deixou de ser o menino há muito tempo, né? Ele tem mais de 30 anos, ele hoje é considerado um jogador experiente, quase um veterano. Ele teve uma temporada que foi totalmente marcada por uma lesão que sofreu pela seleção brasileira. Depois de ter ido para a Arábia Saudita, que foi um movimento que muita gente criticou, ele mal conseguiu jogar. Ele volta do Al Hilal, o time dele lá, com 7 partidas. Né? É muito pouco. Você não consegue nem avaliar. O Neymar foi bem ou foi mal no Al Hilal? Não foi.
Ele praticamente não jogou. E pelo visto, né, não havia expectativa de que ele conseguisse recuperar o melhor futebol, porque o clube não fez a menor questão que ele ficasse. Então, o que parece é que ele vem para o Santos para se sentir em casa e para começar uma recuperação que ainda é física, ele não está totalmente em forma fisicamente, né? Ele já se curou da lesão, mas ainda não está desenvolvendo o seu melhor futebol. O Neymar voltou a entrar em campo com a camisa do Santos. Tietagem até dos rivais. Foram muitas fotos, uma atrás da outra. Jogadores e parte da comissão técnica do Botafogo de Ribeirão Preto queriam uma recordação depois do jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Paulista. A gente estava acostumado a ver ele fora. Eu, por exemplo, só vi ele praticamente fora do Brasil e videogame, então realizando um sonho, não só meu, também como da minha família, que é de poder ver, acompanhar ele de perto. E acho que também é uma questão psicológica, de se sentir mais à vontade, de parar para pensar em quais vão ser os próximos passos da carreira. Só não sei se esse é um grande negócio para o Santos, que vai tê-lo por 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais uma fase da Copa do Brasil e o que restar de Campeonato Paulista. O Santos hoje não tem vaga assegurada na próxima fase. É pouco, mas assim, se você é dirigente de um clube e te oferece o Neymar, é por quanto tempo? É por um jogo? É por um mês? É por um semestre? A tendência é dizer eu quero. Marcelo, e provavelmente Neymar só vai ter mais uma chance de disputar uma Copa do Mundo e, quem sabe, se tiver sorte, ganhar uma Copa do Mundo, né? Bom, em termos de idade, pelo que a gente projeta, o futebol tem mudado muito, né? A longevidade dos jogadores está aumentando, mas até pelo que a gente tem visto, né, do Neymar em termos de lesões recorrentes, tem que também pensar no aspecto motivacional, se ele quer continuar. Mas a impressão que a gente tem hoje é de que realmente é o último ciclo. Como parecia que a última Copa era o último ciclo do Messi, que foi campeão mundial e agora está repensando. Não abandonou a seleção argentina ainda e está naquela de vamos ver o que acontece, talvez eu vá para mais uma Copa. O Messi que é mais velho que o Neymar. E tem o Cristiano Ronaldo que quer jogar até secar o arroz, né? Ele quer fazer 1000 gols, ele quer ter metas, ele quer jogar para sempre. E como que você acha que o Neymar vai ser lembrado, então, Marcelo, finalizando a nossa conversa? Bom, no futebol tem uma coisa muito importante que determina como a gente vai se lembrar dos jogadores. Ganhou a Copa do Mundo, né? Hoje em dia tem outro fator, que na minha época não existia muito. Foi eleito o melhor do mundo, e o Neymar parece ter sentido muito isso, né? O fato de nunca ter sido eleito. E é difícil imaginar que ele consiga daqui para frente. Mas eu acho que o peso da Copa, da grande conquista, faz a gente mudar a análise de um jogador. Não que assim, ganhou uma Copa do Mundo é ótimo, perder uma Copa do Mundo é péssimo, mas assim, entra no pacote da avaliação. Mas vamos lá, vamos pensar que o Neymar não ganha a próxima Copa do Mundo. Se isso acontecer, ele vai ser lembrado como o melhor jogador brasileiro desse período em que a seleção não ganhou nenhuma Copa. O melhor jogador brasileiro depois daquela geração que em 94 e 2002 conseguiu os 2 últimos títulos da seleção. E com conquistas muito relevantes pelo Barcelona, com uma carreira internacional de prestígio, né? E como esse popstar, como esse ídolo das redes sociais. Marcelo Barreto, que honra, hein? E que aula para mim. Muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e fica o convite para uma próxima vez. Foi um prazer participar e foi uma honra também. Fiquei muito surpreso pelo convite e gostei muito. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.